livro de Êxodo, capítulo 29, a partir do versículo 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Veja bem, irmãos, isso aqui era o que Deus tinha colocado e pedido ao povo de Israel. Tinham que oferecer ao Senhor um cordeiro pela manhã e um cordeiro ao pôr do sol, de contínuo, perpetuamente, todos os dias. Quanto cordeiro foi entregue? Você pode imaginar? Não temos noção, mas muito eram entregues. Era uma coisa absurda o que era feito. E ainda não vinha entrega sozinha, vinha uma efa de flor de farinha, amassada com 4 hin de azeite batido. Isso era libação, o que dava perfume para a oferta. A não ficar aquele cheiro de carne queimada, vinha todo um ritual que trazia uma oferta agradável ao Senhor. Veja, tudo isso era manifestado para que Deus pudesse se chegar até o povo. É o que diz o versículo 43. Ali então, depois que sejam feitas as ofertas contínuas, então virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Deus então viria até o povo e eles seriam os usufruidores desta glória, dessa presença, dessa manifestação de Deus. A oferta então aplacava o Senhor, o que era trazido a ele continuamente, todos os dias. Era trazido diante do Senhor, e então o Senhor se fazia presente, e a glória dele santificava a todos. E então diz a palavra do Senhor: por causa do sacrifício, por causa da oferta, por causa do que é trazido diante de mim, habitarei no meio dos filhos de Israel. Versículo 45 diz assim: e serei o seu Deus. 46, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Graças a Deus, que isso era algo manifestado por o povo lá atrás. Como nós não temos isso. Agora, veja bem, isso não era a escolha a bel prazer, era obrigação. Tinha que fazer. Está chovendo? Faz. Está dando sol? Faz. Está nevando? Faz. É dia a dia, continuamente. Aí vem a graça. E Deus não pede nada para nós, queridos. Se nós pudéssemos entender o que é a graça. Se nós pudéssemos ter compreensão do que é a graça. A Bíblia diz que a graça é muito maior do que a lei. Mas esse povo trazia diante do Senhor a sua obrigação. E ali trazia a sua oferta. E eu estou falando apenas da oferta contínua. Tinha oferta pelo pecado, tinha oferta de ações de graças, tinha oferta de sacrifício, tinha um monte de outros rituais. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando esse povo se apresenta diante do Senhor, Deus não pega apenas esse povo e diz assim: ó, esse povo é o povo de Israel, é o povo que saiu da escravidão, eu vou receber eles. Não, com Deus não é assim não. Não era e também não é hoje.
que faz? Capítulo 30, versículo 11. Olha lá o que o texto está dizendo para nós. Como era lá com o povo de Israel. Êxodo 30, 11. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, quando vocês começarem a contar a turma, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Este ciclo, oferta do santuário, era uma moeda, era um quinhão de prata. E ele representava a redenção, como a prata sim também o representa. Só que era trazido diante do Senhor todo mundo. Quem eram esses? Versículo 14. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais que meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Veja bem, para fazer expiação pela vossa alma. Todo mundo trazia o seu quinhãozinho. Mais ou menos aqui, pelo estudo que eu fiz, eu consegui aproximadamente aqui, esse quinhão de prata ficava mais ou menos em torno de $40. Né? Mas isso, se não me engano, foi de 2004, o homem lá que fez. Digamos, tem um reajuste, e daria aí uns R$150 hoje. Isso era oferta que cada um tinha que pagar pelo arrolamento, como verdadeira entrega da sua alma. Que diz mais o texto? Não era para o rico dar mais. Não, mas eu posso, eu vou pagar por 2. Não. Não tem possessão e nem pobreza. Cada um vai dar voluntariamente, na realidade aqui não é voluntário, é autoritariamente, mas digamos, pessoalmente ele entregaria a sua oferta. Pessoalmente ele traria a sua oferta. Aí eu quero dar mais, mas eu estou com o coração cheio de... Não, senhor, isso é específico. Por quê? Diz mais o texto, 16. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Gente, ele está apenas trazendo uma condição de memória. Porque nós sabemos muito bem que dinheiro não redime ninguém, e nem que o sangue de bodes e de touros não podem remover pecados. Hebreus nos fala isso no capítulo 10. É impossível que isso possa fazer alguma coisa. Mas veja, ele está dizendo que era uma atitude que o povo faria. E além de ter essa atitude, Deus tinha algo para contemplar a isso. Ele tinha um cerimonial no versículo 29, no capítulo 29, diz que tinham que trazer continuamente. Da onde que vinha o sustento para arrumar tanto animal para oferecer? Tinha que vir dos dízimos, das ofertas desse povo, mas também do pagamento, do resgate de cada um. Era para ficar dando assistência dentro da tenda da congregação. Era para trazer essa oferta e manifestar ela na presença de Deus, para que ele tivesse todo o mantimento que fosse um ciclo, como diz o versículo 16. E será para memória. Isso não quer dizer que vossas almas serão resgatadas, mas será trazido perante o Senhor um memorial, porque um dia virá um sangue que vai redimir vocês. Agora não. Mas trazia o pessoal para interação com a vida de Cristo. Em quê? Em todas as suas circunstâncias. Podia ser que para um rico dar R$150, era tranquilo, mas um pobre tirar 150 por cabeça, mais de 20. Já imaginou? Aí, o bolso vai pesar. Mas a palavra do Senhor diz que isso era um memorial apresentado diante do Senhor. Um dia chegou um irmão na igreja e falou para mim: pastor, Deus tocou o meu coração. Eu disse: que bênção, irmão. E eu dei
o meu dízimo para um casal necessitado. Eu disse para ele, não, meu filho, você não deu o teu dízimo para ele. Como não? Não, você deu 10% do teu salário para essa pessoa. Mas isso na Bíblia não é dízimo. Como não, pastor? Não, a Bíblia chama isso de esmola. Toda oferta dada voluntariamente para um necessitado é esmola, não é dízimo. Aquele irmão disse, pastor, eu acho que ele queria ganhar um elogio e ganhou um cascudo. Porque é comum do nosso termo beijar com a boca dos outros. Puxa vida, que bênção, irmão. Tem alguém necessitado? Ah, pastor, tem uma pessoa necessitada aqui pertinho de mim. Eu tenho dinheiro, posso ajudar ela. Mas eu venho para a igreja e disse, ô Patrícia, tu que é da beneficência, não tem uma cesta básica para nos ajudar? Não quer dizer que a igreja não possa ajudar, mas a maioria das vezes nós somos assim. Nós gostamos de beijar à vontade, mas a boca é do outro, não a nossa. Amados, isso não faz do nosso coração um coração que entende o seu valor diante de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que está sendo colocado diante de Deus um altar, e as ofertas que os amados distribuem como esmolas, as ofertas dadas por verdadeiramente dedicação diante de Deus, elas estão queimando na presença do Senhor de dia e de noite. E essas ofertas não é apenas dinheirinho, não é apenas alguma coisa, é um coração que está, e elas não cessam de queimar. Quando nós perdemos a condição de ofertar ao Senhor a nossa vida, as nossas coisas, os nossos bens, o nosso tempo, a nossa dedicação, nós perdemos a graça de verdadeiramente trazer algo de nós na presença de Deus que queime eternamente. Nós perdemos esse foco. E nós, como igreja batista, muitas vezes falamos, nossa igreja não fala de dinheiro, não fala de dízimo, não fala nada. Irmãos, nós não falamos como outras igrejas expoliam, arrancam, tiram, matam, arrancam o couro dos coitados. Isso nós não fazemos, mas nossa igreja fala de dinheiro sim. Nossa igreja diz que é necessário que se cumpra todas essas coisas por um ideal profundo do coração de apresentar diante de Deus. Porque a Bíblia nos ensina isso. E nós não vamos fazer nenhuma oferta especial para ir ao seu bolso hoje. Não é nosso feitio. Mas estamos ensinando a igreja para que ela possa ter um coração, uma mente verdadeiramente, que aprenda a fazer com que sua oferta, sua vida, não seja verdadeiramente uma oferta que cai ali dentro e perde o seu valor, mas é uma oferta que cai aqui e é recebida no céu. O livro de Atos diz que tinha um homem. Esse homem, ele dava ofertas de contínuo. Apareceu um anjo. E o que o anjo disse para ele? Vocês lembram o nome desse homem? Cornélio. E ele disse, Cornélio, as tuas orações foram aceitas, e tuas ofertas estão, e tuas esmolas estão diante de Deus. Cara, aquela esmola, aquela oferta de Cornélio, meu filho, não caiu na mão de um necessitado. Aquela oferta passa para o transcendente. Isso entra no céu e verdadeiramente se cumpre o que Jesus Cristo diz. Quando o coração entende o que é servir ao Senhor e se envolver no reino. O que ele diz? As coisas aqui, elas são transformadas verdadeiramente nas coisas do céu. E Jesus mesmo disse, vocês guardam o vosso dinheiro, o vosso tesouro, aonde? Nos bancos, aonde os ladrões minam e roubam, debaixo da cama, onde a traça e o ferrugem consomem. E ele diz, guardai, pois, o vosso tesouro nos céus. Como é que eu faço esse negócio daqui subir para lá? A palavra diz, é com ações de graças. É com um coração que consegue interagir e entender. Amado, se fosse obrigado, nós bateríamos aqui e dizer, vem, irmãos, você tem que trazer aqui a sua oferta para nós, está acabando o cordeiro aqui para nós sacrificar. Vamos fazer a contagem de novo aqui, para tirar a oferta de 150 mangos, porque está ficando feia a coisa. Irmãos, hoje nós não temos isso.
Isso era para o povo lá atrás, nós temos hoje a liberdade disso. E aí vem a minha consciência aqui, vem batendo profundamente aqui a minha mente pensando como que o crente, o cidadão, o que teme a Deus, pode estar vivendo em dívida. Pode estar vivendo em condições de alopramento, porque as suas ofertas, a sua vida, elas não estão transcendendo ao Senhor. Ora, a oferta de Cornélio, que passa daqui e é recebida no céu, aqui o cara está lascado? Não estou fazendo um comparativo, estou apenas trazendo, irmãos, que nós precisamos entender que às vezes a entrega da nossa oferta, ela é muito mecânica, ela não passa por um coração que a entrega de coração. É uma responsabilidade. A oferta não pode ser responsabilidade, a oferta tem que ser uma atitude de interação com o reino de Deus. E quando isso acontece por Cristo Jesus, então recebemos essa dádiva, recebemos esse entendimento, recebemos essa consciência. Paulo escreve, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Olha o que Paulo está dizendo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso. Nós queremos muito a vida de Cristo no nosso corpo, e é verdade, isso é bom, e é verdadeiro, eu prego isso todo domingo. Mas o que acontece quando a vida de Cristo chega no nosso corpo? Versículo 11, porque nós que vivemos, somos entregues, sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo dizendo, aquele que prega, primeiro passa pelo um mortificar profundo, para que a palavra pregada alcance vida naquele que a ouve. Versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 15, porque todas estas coisas existem por amor de quem? De vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Ele está manifestando aqui, Paulo, a excelência de nós termos a consciência de que somos vasos de barro, mas existe algo preciosíssimo em nós. Nós somos vasos de barro, mas tem algo que tem valor, o Espírito Santo está em nós, e isso, diz a palavra do Senhor, é excelente. E o que mais diz o texto? Ele mesmo, este Espírito, ele vai mover o nosso coração. E assim como Jesus ressuscitou, ele diz também que esse Jesus ressuscitará e nos apresentará juntos. Para quê? E ele diz, todas essas coisas vão acontecer por amor de vós. Mas nesse tempo, para que a graça, para que esta maravilha de Deus seja percebida por nós, como diz o texto, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora podemos entender que é para a manifestação daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Prático, atitude prática, objetiva. Por quê?
versículo 16, continua dizendo: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, lá, o vaso de barro, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? Porque a graça se multiplica, e as ações de graças nas nossas mãos também se multiplicam, e a glória de Deus se manifesta. É a ação que Deus escolheu. Versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A graça se vê? Não. Ações de graça se vê? Não, mas se faz, se contempla, se adquire, mas não se faz? Como? Isso não é atitude nossa. Como não é? É uma atitude do Evangelho da glória de Cristo. É uma atitude de todo que crê. É uma atitude de todo que vive. Quantas vezes já falei aqui na igreja, nós tínhamos por obrigação, quando pegar o nosso mês, conta da luz tanto, conta da água, condomínio, esmola, quanto nós separamos para dar de esmola? Ah, pastor, é o que eu sinto no coração. Não vai sentir nunca, se o teu coração não estiver disposto a cuidar do necessitado. Porque isso é uma obrigação nossa, irmãos. Ah, mas daí não vai dar dinheiro, é muita coisa, meu filho. Com ações de graças, tudo é agradável a Deus. Mas nós ficamos com os nossos olhos nas coisas que se veem, não nas que não se veem. E quando botamos os nossos olhos nas coisas que se veem, as coisas que nós não vemos, não recebemos. E aí não conseguimos contemplar. E aí não conseguimos ver. E aí não conseguimos perceber as coisas. Por quê? Porque nós não conseguimos entender a simplicidade de vivermos na graça que se multiplica e torne abundante as ações de graças. Mas a graça não vai se multiplicar, porque nossas ações de graças não se tornaram também abundantes. Não conseguimos entender que a graça se multiplica sobre nós pelas ações de graças que temos e partilhamos. É o que o texto diz, é que a palavra do Senhor nos ensina. Filipenses capítulo 6, ou melhor, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Olha o que o texto diz. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida, olha só, de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que forma? Pela oração e pela súplica com ações de graças. Pastor, ações de graças é só oferta? Não, meu filho. Ações de graças é um coração que se entrega. Pode ser um cântico, pode ser uma palavra dita, mas também pode ser uma oferta entregue. Pode ser o socorro ao necessitado. Pode ser a ajuda a alguém que está perto de você. Pode ser um almoço dado. Pode ser um café compartilhado. Ações de graça são um monte de coisa. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos muito diante de Deus. Petições e também muita oração. E por que não dizermos, choramos diante de Deus. Mas e as ações de graça, onde é que ficam nesse negócio? Precisa, pastor? Pois é, né? Precisa não. Olha o que o texto está dizendo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E se fizermos isso, pastor, vem o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha só, ações de graças coloca nós acima do que nós podemos pensar. É algo divino. E diz o texto,
Veja bem, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas o povo fazia lá, trazia oferta, porque eles faziam o recenseamento, porque senão eles iam ficar doentes, ia dar praga neles. Não é que o texto diz lá? E nós, pastor, a Bíblia diz que nós, quando fizemos as nossas petições, oração e súplica, com ações de graças, recebemos de Deus a paz dele, que excede o entendimento, e esse guardará, você tem que entender, é o Senhor rodeando a sua vida, Ele protegendo a sua vida, e Ele vai guardar o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Qual é a maior luta nossa? É na nossa cachola, cara. Mas então como é que eu venço ela? Meu filho, a Bíblia diz, traga tudo que está no seu coração e apresente ao Senhor, com petições, oração e súplica. E a sua vida seja sempre um constante louvor de ações de graças ao Senhor. Com atitudes, com perspicácia, com entendimento, mas também com muitas ações de graças declaradas ao Senhor. Benditas ao Senhor. Então diz a palavra do Senhor, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que excede todo o entendimento? Porque eu não sei, eu devia estar desesperado, eu estou passando por um problema de saúde gigantesco, mas a paz de Deus faz com que aquilo não seja nada. Eu estou com um problema financeiro, pastor, eu me enrolei, estou atolado, mas a paz de Deus está me trazendo direção, sabedoria, você vai sair desse negócio? Porque a paz de Deus excede todo o entendimento, e ela vai guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Simples, mas é a palavra nos ensinando. Objetivo, mas é a palavra trazendo para nós clareza. Ações de graças, precisamos trazer isso sempre diante do Senhor. Colossenses, um pouquinho à frente aí, o próximo livro. Capítulo 2, então esse Paulo ensina isso também para a igreja de Colosso. Capítulo 2, versículos 6 e 7, olha o que ele está dizendo. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Gente, é para andar nele, ele é o caminho. É para andar nele, junto com ele, perto dele, agarrado nele. Diz o versículo 7, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ah, pastor, eu descobri o maior segredo, a obra da cruz é uma maravilha, eu sei que eu estou ligado com Cristo, eu morri com Ele, eu ressuscitei com Ele, a obra da cruz está na minha vida. Não comece a ter uma vida de ação de graça para tu ver se a obra da cruz não começa a diminuir na tua cachola. Daqui a pouco a cruz já não serve. Aí você, a cruz não serve, eu vou ter que procurar outra coisa. Procura, bocó velho. Procura, tem crente procurando aí, procurando. Não acha nada, porque a palavra está dizendo o caminho. Assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, agora vocês precisam andar nele. E vocês andam nele de que forma? Radicados, edificados, como se fosse uma construção, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, assim como foi ensinado pelo apóstolo. Ele diz, crescendo sempre em ações de graças. Isso é algo que vai crescendo, não pode diminuir. Porque se não tiver ações de graças, o versículo 8 diz, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ora, se nós estamos em Cristo e nele habita toda a plenitude da divindade, a própria palavra diz no versículo 10 que nós então recebemos o aperfeiçoamento. Por quê? Porque ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele, Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aleluia! Que o Senhor receba essa verdade como ações de graças no nosso meio nessa noite.
tendo sido sepultados juntamente com Cristo no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E o que é que eu ganho, pastor? Versículo 13 diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso não é digno de nós chegarmos diante do Senhor com ações de graças? Só isso aqui, meu filho, nós já tínhamos que estar aqui com o coração totalmente ofertando ao Senhor, nossa vida, nossa mente, todo o nosso ser. Porque isso a palavra diz. É para nós ficarmos, recebemos Cristo, fomos radicados, edificados, confirmados na fé, assim como fostes instruídos. Agora cresçam, desenvolvam, amadureçam com ações de graças. Amados, as atitudes nós temos que melhorar muito. Eu falei hoje de manhã na EBD, tem crente que me olhou até com os olhos regalados, mas vocês podem me desculpar, da minha certeza, se nós hoje preparássemos um culto, como nós às vezes fizemos na igreja, com a demora, o nosso culto é tão atrasado que até o pagão fazia mais culto que nós fazemos hoje. Nós ficaríamos na hierarquia dos cultos, o culto pagão estava muito melhor. Porque tem crente que vem uma vez por mês para ter comunhão com a igreja e está bom. Está bom como? Que oferta de ação de graça essa vida tem? Que entendimento tem de estar na presença do Senhor? Não, mas eu busco o Senhor todo dia. Cala a boca, mentiroso. Vai enganar quem tu quiser, bocó. Pensa que eu sou besta? A palavra diz, se você diz que ama o irmão, melhor, se você ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, o que você é? Você é um baita do mentiroso. Sem vergonha ainda quer passar conversa, não sei em quem. A palavra de Deus diz também que se nós falarmos que amamos a Deus, mas nós olharmos as pessoas que estão do nosso lado, necessitados, e não fizermos nada, o que nós somos? Os piores. O que Paulo diz? Olha, eu quero que vocês ajudem as viúvas verdadeiramente viúvas. Porque tem um monte de filho aí, que tem mãe viúva, mas a igreja está ajudando, e aí os filhos ficavam o quê? Tudo na sombra. Não, a igreja vai fazer. Ele disse, olha, quem tem filho, que sustente a mãe viúva. Ah, Paulo nunca aliviou. Toma vergonha na cara, meu filho, vai viver a vida. Nós precisamos entender, irmãos. As nossas ofertas de ações de graça, elas são muito pequenininhas. A nossa entrega, ela é muito pífia comparado com o que Cristo fez por nós. O nosso convívio, a nossa interação é muito pequena, perto daquilo que Deus reivindica que a igreja assim o seja. E se nós olharmos, aqueles que não conhecem o Senhor, estão todos os dias buscando a presença de um Deus que eles dizem que é o deles, mas nós não sabemos quem é. Nós que encontramos a vida e que foi derramada sobre nós, a vida de Cristo, às vezes desperdiçamos isso. Mas como o texto diz, para nós não ficarmos ansiosos, mas tudo seja trazido diante do Senhor, como preguei na quarta-feira, que me dói o coração na maioria das vezes, é que me encontro com os adolescentes, jovens e muitas vezes adultos da igreja, e eles estão sofrendo, porque saiu o tablet da moda e ele ainda não conseguiu, porque o tênis dele não tem um sinalzinho do lado que tem uma marca, porque a calça dele precisa ser assim, assim, assado. Meu filho, isso tudo vai queimar e vai para o inferno, não serve para nada, meu filho. Nós aqui se preocupamos com cada coisa que eu vou te contar, rapaz. Por que a gente não se preocupa com coisas que transformam o nosso dia a dia numa oferta a Deus? Não, nós nos preocupamos com aquilo que nos coloca bem no meio da sociedade. Nós nos preocupamos com aquilo que nós chegamos na sala, nós pegamos o nosso no smartphone, e nós abrimos e a galera tudo vem babar, e nós se achamos o máximo. Isso não é uma vida de um convertido. Você tem que chegar na sala, sem celular, e eles têm que vir até você, porque existe um tesouro em vaso de barro, do qual ele está dizendo, eu preciso dessa vida na minha vida.
Mas nós hoje temos o que o mundo quer e não temos o que Deus nos dá. Por quê? Porque o que temos é por ação de graça que oferecemos ao Senhor. Aquilo que recebemos dele, então entregamos ao Senhor e com júbilo e alegria celebramos isso. Por isso que podemos dar, porque recebemos do Senhor. E ele disse: assim como recebestes de gracinha, não pagaram nada, então agora sim dê de graça também. Nós temos o que o mundo precisa, mas às vezes a nossa mente continua deturpada, pensando naquilo que é interessante para nós. Porque nós não queremos passar feio, que nós não queremos passar vergonha, que nós não queremos. Amado, Paulo acabou de dar uma lista para nós em Filipenses. Eu posso estar batido, perplexo, mas não tem. Eu permaneço firme na presença do meu Deus. Eu não sei como é que as coisas se resolvem na minha vida, mas eu sei que existe uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz tem guardado o meu coração e a minha mente até aquele dia, Senhor. Eu não sou levado por qualquer modismo, porque eu permaneço na graça e na misericórdia do Senhor. Isso eu preciso entender. Isso eu preciso trazer, isso eu preciso copiar, isso eu preciso ter com clareza na minha vida. Por quê? Porque se não for assim, amados, a nossa vida ela perde o sentido e ela começa a ser uma vida pautada pelos desejos dos homens, e isso não vai ter e não vai possuir nenhuma manifestação de Deus, porque nada, absolutamente nada disso tem serventia diante de Deus, mas a não ser aquilo que é oferecido por um coração que verdadeiramente apresenta-se ao Senhor. E você acha que ação de graça é para a gente estar aqui, né, pastor? Mas dizendo, não, meu filho, no céu também. Abra lá Apocalipse capítulo 7. Você vai ver os glorificados, como diz o subtítulo lá. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Quando aparece o Cordeiro, vestido de branco, o que acontece? Esses homens, o que acontece com essa turma? Vamos lá ver? Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Aleluia! Vestidos de vestiduras, que cor? Brancas, com palmas nas mãos. Meu Deus, que glória! E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, e a glória, e a sabedoria. E o que, irmãos? Que ações de graça são essas aqui? É a minha, é a sua. Elas estão na presença do Senhor, e serão entregues ao Cordeiro. Diz o texto: e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo que nós fizermos aqui, irmãos, vai repercutir numa glória eterna. E as nossas atitudes, elas serão manifestadas diante do Senhor por toda a eternidade. Porque o Cordeiro é digno de honra, o Cordeiro é digno de poder, o Cordeiro é digno de força. Sejam dados ao nosso Deus para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graça. O que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo muita coisa, andando na nossa própria interação. Ninguém está dizendo para você sair da sua casa, ninguém está dizendo para você vender, como o pessoal de Tessalonicenses fez, já ninguém queria mais trabalhar, e Paulo deita o cajado dizendo: vão trabalhar, quem não trabalha não come. Preguiçoso, vadio, não tem vez no reino de Deus, vai trabalhar, gambazão. Se Deus tem abençoado a sua vida, assim como tem abençoado a minha, e eu posso dizer, assim como está lá no livro de Êxodo, não há pobre nem rico neste santuário que possa dizer que não possa trazer na presença do Senhor uma oferta de ação de graças. Não existe no nosso meio, graças a Deus, porque o Senhor tem sido fidelíssimo para com cada um de nós. E aí podemos entender, e quando estivermos na presença do Cordeiro, serão tributados a Ele ações de graças, louvores,
súplicas e oração. E a palavra diz que as nossas orações são incenso que estão queimando na presença do Senhor, porque chegaram no céu. E nós temos a chave para que as nossas atitudes cheguem lá e permaneçam na presença do Senhor. Nós podemos, por Cristo Jesus, ter uma vida que verdadeiramente glorifique o nome do Senhor, verdadeiramente possa interagir na graça do Senhor e possa trazer para nós essa glória. Não perca o foco, não perca o tino do seu coração. Se Deus colocou essa palavra nessa noite para que fosse pregada nessa igreja, é porque muitos de nós, por que não dizer quase todos, precisamos ouvir uma palavra como essa. Eu acho que não precisava, mas o Espírito Santo é quem manda, e ele disse que precisava. Porque eu vejo muitos irmãos, durante a semana, preocupados, fazendo, interagindo, se dedicando. Eu disse, Senhor, que bênção. Está aqui a resposta, e o Senhor o recebeu. Mas por graça, o Senhor conhece muito mais a sua igreja, porque Ele é o pastor dela. E Ele diz, faz, Silas, e eu faço. Não sou besta, eu obedeço. E prego, ensinando, que o Senhor continua sentado no seu trono, diante da glória que lhe pertence. Mas ainda tem um jeito de nós chegarmos diante dEle, com ações de graças. E que esse dia especial para nós, como igreja de ação de graça, não seja um hábito no mês de novembro, como é para os Estados Unidos um feriado para eles. Nós no Brasil nem temos. Mas que seja para nós cristãos um despertamento para que possamos ter uma vida verdadeiramente com entregas contínuas de ações de graças ao Senhor. De palavras, de ações, de mover, de contemplação e do poder de Deus na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê discernimento e que possamos estar aptos, preparados, com vestiduras brancas e com palmas nas mãos, clamando com grande voz, dizendo, o nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence à salvação. Nós vamos estar lá, pela graça e misericórdia dEle. Mas ela precisa se multiplicar na nossa vida, para que o reino de Deus também alcance outros que ainda não têm esse privilégio, como nós tivemos hoje, de conhecer o Deus verdadeiro, de ofertar de maneira tão graciosa e de entregar as nossas vidas a este Deus.